Fala galera, bem-vindos de volta ao canal VRXP, eu sou o Rafael e hoje finalmente eu vou fazer o review do PlayStation VR. Comparado com o Oculus Rift e o HTC Vive, o PlayStation VR tem o design mais arrojado entre os três. Por incrível que pareça, o PlayStation VR é o mais pesado desses headsets, mas mesmo assim ele consegue ser o mais confortável. O headset ele não é prensado no seu rosto, na verdade ele flutua na frente do seu rosto, porque o peso fica todo na sua testa e atrás na sua cabeça. A resolução do PlayStation VR é inferior ao HTC Vive ou Oculus Rift, mas com alguma bruxaria a Sony conseguiu fazer aquela tela de OLED funcionar muito bem, porque o Screen Door Effect é menos que o do Oculus Rift. A qualidade das lentes são ótimas e eu pelo menos eu não percebo nenhum tipo de distorção, né, que estorba a minha percepção da experiência ou do jogo em si. Então, falamos que o headset é de ótima qualidade, vamos agora falar de um pouco dos periféricos, né, que acompanham o PlayStation VR. E só para ficar claro, esses periféricos você tem que comprar à parte se você não comprar o bundle, né, que é o pacote que vem com tudo, que são os dois controles do PS Move e a câmera do PlayStation VR. A câmera do PlayStation VR tem duas lentes, né, para ela ver uma imagem estéreo e poder calcular a profundidade, né, comparando essas duas imagens. E também poder comparar o seu posicionamento dentro de um espaço 3D. Essa técnica ela funciona bem, mas ela não é nada comparada às técnicas de infravermelho, né, com a constelação do Oculus Rift e os lasers, né, as caixinhas Lightboxes do HTC Vive, que são tecnologias muito mais avançadas. O grande problema da câmera do PlayStation VR é que ela precisa que o ambiente seja mais escuro para ela poder rastrear de uma forma bem precisa os controles e o próprio headset em si, os LEDs do headset, porque se tiver algum outro campo de luz, né, que está emitindo luz, ela pode se confundir e achar que aquilo é um controle ou headset. Então, quando você estiver movimentando os controles, você passar onde tem uma luz, ela vai meio dar uma bugada, porque você vai voltar e ela vai pensar que o seu controle está parado. Então, o ideal é ter uma área mais escura, né, com nenhum tipo de um ponto de luz forte, né, saindo para onde vai poder estorbar o controle ou o headset em si. Outro grande problema com o tipo de rastreamento se chama oclusão. Oclusão é o que? É a câmera em si não conseguir saber onde é que está essa luz. Igual, se eu posicionar esse controle atrás aqui de mim, a câmera não vê mais a luz, então você tem uma oclusão do ponto de rastreamento, que é a bola de luz aqui. Então, como o PlayStation VR tem apenas uma câmera, você não tem como solucionar esse problema de oclusão. O ideal seria, né, se tivesse como colocar uma câmera atrás de mim ou um ângulo diferente, aí eu pudesse ter todo esse movimento, né, e sem ter oclusão. Porque se eu virar as costas para a câmera e eu vou movimentar o controle, a câmera não vai ter a mínima ideia onde é que estão os controles posicionados dentro do espaço. Outro problema também é quando você traz o controle para perto da sua cabeça, os LEDs do próprio headset atrapalham o rastreamento dos controles e vice-versa, porque ele está vendo luzes ali e ele não entende exatamente qual que é qual. Então esse é um outro grande problema que o PlayStation VR tem com o rastreamento dos controles. Então, os controles não são os mais adequados, mas na maioria das experiências elas não te forçam a você se movimentar, olhar para trás, né, e se interagir com coisas que estão atrás de você, né? Ou o único que eu tive muito problema mesmo foi com o Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Foi com o Job Simulator, que, né, você está se movimentando para lá e para cá, interagindo com objetos no espaço, né, ao redor do seu escritóriozinho, e muitas vezes eu virava e, né, ele não sabia o que minha mão estava fazendo. Se eu tivesse que fazer coisas que a mão estava uma do lado da outra, o controle se perdia. Então isso aí é um problema e as experiências precisam ser desenvolvidas de uma forma que você não tenha que, né, levantar sua mão para perto da sua cabeça ou cruzar a mão de uma forma que um controle, né, interrompa o outro. Então isso aí vai ser uma coisa que os designers, né, dos jogos e das experiências vão ter que ter em mente para não acontecer no jogo. Um outro problema também do rastreamento é se você tiver algum tipo de espelho atrás ou ao redor ou na frente da sua câmera.
se a sua câmera vê aquele ponto de luz ser refletido no espelho, ela vai entender que, né, existe outro controle ou que está lá, ela pode se confundir. No momento, na minha opinião, o PlayStation VR tem as melhores experiências de realidade virtual, como Batman Arkham VR, tem Rogue One X-Wing VR Mission, né, que é uma missão de Star Wars no Battlefront, né, linkada ao filme aí. Tem outros jogos também, né, que é PlayStation VR Worlds, né, que são acho que 5 jogos diferentes com experiências super divertidas, né, uma Ocean Descent que você desce lá e vê um tubarão, tem The London Heist que tá você dando tiro ali, assaltando um diamante. Então essas experiências são muito interativas, né, e tem narração, tem áudio, tem até em português, né, que no Oculus Rift é difícil você ter experiências em português. Então o PlayStation já está desenvolvendo já esse conteúdo de alta qualidade e assim, a PlayStation já tem né, todo esse suporte, todos os estúdios dela. Então é muito mais fácil para ela estar preparada para entregar experiências de alto padrão, de alta qualidade. Mas mesmo assim, as experiências e jogos sofrem a mesma coisa que os headsets de PC, que elas são curtas, elas não são muito longas, né? Pelo menos não da forma que a gente está acostumado de jogar um jogo, que pelo menos 6 horas, né? 6, 7 horas aí, um jogo padrão dura mais ou menos isso. Então, o jogo mais longo que eu já joguei e zerei foi o Wayward Sky. Eu demorei 3 horas para zerar. É super divertido, é super tranquilo, relax, né? É meio que plataforma e puzzle. Mas assim, eu fiquei satisfeito, né, com essas 3 horas de jogo. Eu acho que se fosse mais eu até ficaria meio enjoado do jogo. Mas mesmo assim tem gente que quer coisas que é mais longo, que te prende mais atenção. E eu acho que a gente só vai ter isso com o Resident Evil 7, né, que vai sair eu acho que daqui uns 2 meses. E vai ser um grande teste para ver se a realidade virtual vai funcionar nesse longo tempo, né? A gente reclama que não tem experiência longa, mas talvez não tenha experiência longa porque não funcione. Talvez traga desconforto, a pessoa fique cansada. Então o Resident Evil 7 vai ser um grande teste para todas as plataformas de realidade virtual, né? De se os jogos extensos funcionam na realidade virtual. A qualidade em si dos jogos e das experiências é boa, mas poderia ser muito melhor. Hoje, o que impede a qualidade do PlayStation VR, a qualidade gráfica dele, é o PlayStation 4, não é nem o headset em si. A capacidade do PlayStation 4 processar imagens, né, a 90 ou 120 Hz, né, 120 frames por segundo, e em resolução de 1080p. Pelo que eu percebi, o PlayStation 4 renderiza as imagens em uma resolução menor e em 120 Hz, né, ou 90 Hz, e faz um upscale, né, para o headset. Então você tem uma imagem meio que esfumaçada. Então isso aí poderia ser muito melhor se ela fosse nativamente renderizando em 1080p a 90 ou 120 Hz, que é bem difícil, né, para o PlayStation 4 conseguir fazer isso. Ele mal consegue fazer alguns jogos a 60. Então eu acho que por isso que a Sony já lançou o PlayStation 4 Pro, claro, puxando esse negócio aí do 4K, mas mais para dar um desempenho maior nas experiências e nos games para o PlayStation VR. Se o PlayStation 4 conseguisse renderizar esses jogos e experiências, né, na sua resolução total, né, sua resolução original mesmo do headset da realidade virtual e a 120 Hz, já poderia falar que agora que é o melhor headset de realidade virtual que tem no mercado, com certeza. Mas como ele não consegue, tem aquela imagem esfumaçada, ele continua sendo o melhor custo-benefício. O PlayStation VR é o melhor custo-benefício de headset de realidade virtual no mercado hoje. O PlayStation 4 está bem mais barato, né? Ele já baixou de preço bastante. E o PlayStation VR é quase que a metade do preço de um Oculus Rift com os controles touch ou um HTC Vive com seus controles normais. Então isso aí é uma baixa de custo muito grande para pessoas que estão querendo entrar na realidade virtual. É uma forma mais barata, né, de você ter um desempenho de alta qualidade, um headset de alta qualidade e ter ótimas experiências, né, na realidade virtual. Outra coisa também que faz o PlayStation VR ser incrível é que já existem várias empresas, né, empresas pequenas de software, que estão desenvolvendo aplicações, né, programas para fazer o PlayStation VR rodar no PC. Eu já fiz uns testes, né, como vocês já devem ter visto, e está funcionando muito bem. Ainda não tem um positional tracking, né, que é o seu rastreamento no espaço,
mas o tracking da sua cabeça já está funcionando bem bacana e bem melhor do que qualquer headset de celular que eu já testei até hoje. Bom galera, esse é o review do PlayStation VR. Na minha opinião, o PlayStation VR é o melhor headset, não é apenas custo-benefício, mas é a gama de experiências que eu vou poder ter no PlayStation 4, né? Empresas como a Naughty Dog, o próprio Kojima falou que tem interesse em fazer jogos, né? E ele trabalha agora para a Sony e outras empresas exclusivas da Sony que são, né, o mais alto padrão aí de desenvolvimento, que vão fazer experiências de realidade virtual para o PlayStation VR. É claro que para PC, né, a Ubisoft está fazendo algumas coisas, mas não se compara ao nível, né, de narrativa que os jogos da Sony têm. Então eu aposto no PlayStation VR, já tinha falado isso já faz muito tempo já pra galera, que o PlayStation VR ia ser incrível, mesmo com esses probleminhas que a gente já sabe que ele ia ter, né, que é a questão da resolução da tela, que pra mim não é nenhum problema, mas a questão dos controles em si. O PlayStation VR é um ótimo produto. Se você tem um PlayStation 4 ou um PlayStation 4 Pro, né, melhor ainda, eu recomendo sem dúvidas o PlayStation VR. Entra aí, me adiciona aí na PSN GT Brasil. E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, já dá aquele joinha. Se não curtiu, pode dar seu dislike. Se você tem alguma dúvida sobre o PlayStation VR, sobre os controles, sobre como fazer o setup no seu quarto, né, deixa um comentário abaixo que eu posso te ajudar. Eu vou fazer um vídeo comparando o PlayStation VR e o Oculus Rift, comparando a lente, o conforto, o nível de ajuste, as experiências, né, comparando tudo isso. O Field of View também, que é importante, que o do Oculus Rift é superior ao do PlayStation VR. Mas isso aí vai vir num vídeo futuro. A gente está chegando aí ao final do ano, tá quase lá. Eu vou fazer um vídeo sobre uns 10 produtos aí, os 10 melhores e baratos produtos de realidade virtual. Então fique atento a isso. Eu tenho que mandar isso antes do Natal, né, pra galera já ir comprando já. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido e vejo vocês na próxima. Valeu!